Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast que tem os bichinhos mais fantásticos de toda a podosfera. O tema de hoje foi uma sugestão do meu pet padrinho Dalton Cabeça. Ele mandou uma mensagem sugerindo contar histórias inacreditáveis que envolvessem animais. E é justamente o que foi feito nesse programa. Eu convidei 3 super amigos, o Dudu, o Sal e o André, lá dos podcasts Podcast de Garagem e do Sessão Aleatória, e contamos histórias completamente fantásticas que têm animais como os personagens principais. O episódio ficou sensacional, e os contatos dos meninos e dos podcasts estão aqui no post. Pet Lovers, antes da gente ir para a pauta principal, eu tenho 2 recadinhos muito rápidos. O primeiro recado é a forma que você entra em contato comigo. Se você quiser me mandar alguma mensagem, um comentário, uma crítica, uma sugestão de tema, se quiser compartilhar a história do seu bichinho, você pode me mandar um e-mail que é carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram como ThePetLadyBH e você também me encontra no meu site que é o thepetlady.com.br. Lá no site você também acha o meu blog, que eu dou dicas de comportamento e de bem-estar tal qual aqui no podcast. O segundo recadinho é a forma que você me ajuda a manter o programa no ar. Você pode colaborar através da plataforma Padrim. Se você clicar em padrim.com.br/petladynoar, você vai ver todas as faixas de apoio e vai encontrar uma que se adeque mais ao seu bolso. A partir de R$1 mensal, você já se torna um pet padrinho. E você também me encontra lá no PicPay. É só você procurar por @ThePetLady, que você também vai achar os planos de assinatura. A partir de R$1, você já pode participar também e se tornar um pet padrinho. Uma das grandes vantagens é participar do grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente troca ideias, troca fotos, compartilha experiências, é um lugar muito legal mesmo. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar esse episódio com os seus contatos, eu já fico muito feliz. Muito obrigada, Pet Lover! Eu agradeço do fundo do meu coração os meus pet padrinhos maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar o podcast feliz, de pancinha cheia e quentinho. Quero mandar um abraço para o Alex Almeida, Bruno Mancini, Daphne de Mello, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Werquilane Martins, Eduardo Henrique Mercedes de Vasconcelos, Ricardo Varoto e Paulo Barquinha. E você também pode se tornar um pet padrinho. A partir de R$1 você já me ajuda a manter o podcast no ar e colaborando a partir de R$10 você vai entrar aqui para a lista dos padrinhos que tem o nome citado no episódio. O nosso grupinho lá no Telegram é a parte mais legal do podcast. De verdade, gente, é um lugar muito massa. A gente troca muita experiência, a gente troca conselhos, ideias, fotos fofas dos pets, é um lugar muito bacana mesmo. E agora, vamos lá ouvir as histórias inacreditáveis com os bichinhos? Bom, Pet Lovers, hoje eu estou aqui na companhia de 3 rapazes que vão me ajudar a contar as histórias fantásticas de animais. Eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho pra gente, para os ouvintes conhecerem, antes da gente entrar nas histórias. E também já quero comentar, antes da gente começar, que esse tema é uma sugestão do Dalton, que é meu pet padrinho. Agradecer ao Dalton pela sugestão, achei o tema muito legal. E todo mundo que tiver sugestões de temas aqui para o Pet Lady é só mandar para o e-mail carolina@thepetlady.com.br ou no Instagram ou no Twitter, que vocês já me seguem, já conhecem. Combinado? Então vou pedir para os meninos se apresentarem. André, fala um pouquinho quem é você para os ouvintes e já fala do seu podcast também. Isso aí, Carol. Primeiro, um prazer estar aqui com você. Muito emocionado com esse momento, assim, participar de um podcast de tão
grande relevância. É um podcast que eu gosto pra caramba, é verdade, eu adoro escutar. Então muito legal estar aqui. Meu nome é André, eu sou o host do podcast Sessão Aleatória, que é um podcast sobre cinema e assuntos aleatórios. Nesse podcast a gente fala sobre filmes, mas sobre um ponto de vista um pouco mais pessoal. E também a gente dá uma passada sobre assuntos de bastidores, sobre curiosidades. Então, assim, para quem gosta de cinema, é legal por esse aspecto. E a gente colhe assuntos aleatórios relacionados ao filme. Então a gente tem um painel de participantes, um dos quais está aqui, inclusive, vou deixar ele se apresentar. Mas aí cada um dos participantes traz um assunto também relacionado ao filme, que normalmente é uma conexão extremamente tênue e arbitrária. Então que traz um caráter de imprevisibilidade para o podcast. Então é isso. Fica o convite aí para todo mundo escutar, né, o Sessão Aleatória. Perfeito. E eu já estive lá no Sessão Aleatória, eu vou deixar o link também aqui no post pro ouvinte que ainda não nos ouviu falando de 101 Dálmatas. Você esteve lá no episódio maravilhoso. Exatamente. E, bom, Dudu já esteve aqui também no Pet Lady Noir, falando do trabalho do médico veterinário de Silvestres. Dudu, se apresenta de novo um pouquinho para o nosso ouvinte. Boa noite, Carol. Muito obrigado pelo convite novamente. Muito bom estar aqui de novo. Eu sou o Dudu, sou médico veterinário, sou professor de veterinária e eu faço parte da equipe do Sessão Aleatória, como o André explicou aí. Muito agradecido pela participação novamente aqui nesse podcast maravilhoso. Ótimo. A gente tem que falar o que a gente faz pra viver também, Carol, porque eu não vivo de podcast Sessão Aleatória, não. Isso é só, entendeu? Não precisa, André. Não precisa, então tá. O Dudu falou só porque eu disse que ele participou do episódio de médico veterinário. Tá bom. E é um podcast de pets e tal. Ele tem crachá. Exatamente. Eu trabalho com alguma coisa não relacionada a pets. Exatamente. E nem a cinema, e é isso aí. E eu acho que você só tem a obrigação de falar se você trabalha com bichinhos. Aí você tem que falar. Então, mas eu sou pai de gatos, então eu também tenho aí... Exatamente, tem isso. E a Marina, que é a esposa do André, já esteve aqui também no Pet Lady Noir, contando a história da mudança das gatinhas para os Estados Unidos. Foi muito legal. Todos esses episódios eu vou deixar aqui no post desse episódio pro pessoal conferir também. E encerrando os nossos convidados, por fim, mas não menos importante, Sal, se apresenta pro ouvinte também, fala um pouquinho de você. Olá, ouvintes, latidos, miados e lambidas para todos os pets que estão nos ouvindo aqui. Eu sou o Sal, sou membro da Baixa Podosfera aí, rotativo e bem presente dentro do podcast de garagem. Recentemente, host e apresentador do Plantão Criticast podcast, que é um podcast de notícias relevantes com comentários inúteis. Maravilhoso. E muita diversão. Um prazer estar aqui na companhia de todos vocês. Perfeito, gente. Muito obrigada por vocês terem topado vir aqui me ajudar a compartilhar um pouquinho essas histórias. E como é que vai funcionar? Nós separamos aqui 4 histórias e cada um de nós vai contar uma história dessas escolhidas e a gente vai comentar um pouquinho sobre por que essa história é tão legal e por que ela é tão relevante. E vamos começar de uma vez então? André, pode começar você. Conta pra gente um pouquinho da história que você vai explicar aqui pra gente. Olha só, gente, é o seguinte, essa história é incrivelmente triste, revoltante, mas é feliz ao mesmo tempo. É uma história meio agridoce, sabe como é que é? Vai. Tem um aspecto, tem aquela parte doce, mas tem aquela parte, né, azedinha também. É o seguinte, mais um dia na vida do brasileiro. Então. Exato, é isso aí. Entendeu? Não tá fácil pra ninguém, não. Aqui nesse caso, não se trata de Brasil, se trata de Etiópia. Então eu vou falar primeiro aqui o contexto, que é a parte revoltante da história, e depois a gente vai falar sobre qual foi o desfecho e onde que ela se encaixa nesse tema aí. Na Etiópia, assim como em outros países, como Armênia, Cazaquistão e Quirguistão, existe uma prática muito comum chamada alaqatiu, que eu tenho certeza que eu estou pronunciando corretamente, porque é do idioma kirguiz. Olha aí que eu falo fluentemente, isso. Significa, olha só, gente, significa pegar e fugir. E consiste em simplesmente sequestrar uma mulher com o objetivo de forçar um casamento. Nossa, meu Deus. Que absurdo. Que bad vibe. Bad vibes, total. Porque parece que nesse país essa é uma prática tradicional. Nossa. Entendeu? E eu tava lendo sobre isso, assim, evoluiu
de uma época em que os casamentos eram arranjados, né? Então, assim, era uma forma de meio que, das próprias mulheres meio que forçarem o casamento. Tipo assim, ela combinava com o cara ia lá, levava ela embora e, tipo, né? Depois eles forçavam a família a aceitar o casamento. Essa que era a pegada. Entendi. Só que aí, claro que não ficou só nisso, né? E aí a coisa virou também, se tem a parte não consentida da história, que os caras sequestram, né? Mulheres e tal. Depois que sequestram as mulheres, mantêm elas em cárcere privado. É um troço horroroso. Nesse caso, que eu vou contar aqui, ainda é uma versão mais bizarra disso, porque a gente tá falando de uma menina de 12 anos. Nossa, André. História horrível. Porque é essa história aí mesmo? Gente, essa história mesmo. Calma, vamos chegar lá. Calma. Vai ter coisa boa, eu espero. Vai ter que terminar. Vamos chegar lá. Gente, a vida é assim, gente. Ó, essa garotinha, ela foi sequestrada por um grupo de 7 homens. Ela caminhava da escola pra casa em junho de 2005. Daí, quando ela não apareceu, a família dela, né, acionou a polícia e montaram lá uma operação de resgate que demorou vários dias, foi uma semana, e ficaram atrás da menina. Aí, o que aconteceu? Segundo as autoridades locais, quando a polícia encontrou a menina, eu tô falando menina aqui porque o nome dela não foi divulgado, né, gente? Por razões óbvias. Não pode, Sim. Ela estava sendo guardada por um trio de leões. Uau. Que afugentaram os sequestradores e ficaram lá guardando ela. Assim, ficaram lá sentadinhos, entendeu? Tomando conta dela. Quando a polícia chegou, ela estava... Não é possível. Então, ela estava muito machucada e assustada, mas teve um aspecto que os caras comentaram aqui, que é o seguinte, ela não tinha sido estuprada. Uhum. E segundo os oficiais lá, isso foi por causa dos leões, porque nesse tipo de sequestro é muito comum rolar o estupro. Ó, gente, pelo amor, essa história eu vou te falar, hein? Porque é o seguinte, pra você forçar a família a aceitar o casamento, entendeu? Porque uma vez que a menina é estuprada, tipo, ninguém mais vai querer casar com ela, entendeu? Sim. Nas tipo assim, sociedades mais tradicionais, isso... Enfim, isso acontece mesmo. Gente, eu vou te falar. Mas aí tinha os leões lá, e os leões não deixaram rolar. Então, assim, tocaram os caras, né, pra fora. E quando a polícia chegou e resgatou a menina, os leões foram embora. Foram embora, se deram satisfeitos. Mas os leões não atacaram a menina? Então, não atacaram. E aí, tem um trechinho curioso aqui, que eles foram consultar um especialista em vida selvagem, lá da Etiópia, que o cara avaliou essa história e falou que provavelmente o que aconteceu foi que os leões estavam passando por ali, né, a gente tá falando de uma área selvagem, obviamente, e devem ter escutado o choro dela e confundiram, achando que era um choro de um bebê leão. Olha! Gente. E daí o instinto deles de proteger o bebê, né, eles foram pra cima dos caras, tocaram os caras de lá e ficaram ali guardando, né, porque ela tinha um choro, né? Tava choramingando, né? Lá. Choramingando, exatamente. E daí eles... e foi por isso. Então por isso que eles não atacaram a menina, por isso que eles não fizeram nada com ela. Essa é a hipótese do especialista, né? Vamos acreditar aqui. O Dudu também é especialista, pode dizer se ele tá de acordo com essa hipótese aí ou não. Pois é, isso que eu ia perguntar, Dudu. Você entende alguma coisa de leão? Não sou tão especialista assim, não. Em leão, especificamente. Mesmo porque não é um animal da nossa fauna. Exatamente. Eu não cheguei a trabalhar em zoológico que tinha leão, não. Mas você assistiu o Tiger King, você já sabe muito sobre leão. Pode falar. Tiger King não aparece nenhum leão, né? Você já assistiu o Rei Leão, você sabe. Já assistiu o Rei Leão, olha exatamente. Só. A gente sabe como é leão. Mas pode ser, sim. Esses felinos, eles têm desenvolvido, principalmente o gato doméstico, tá? Ele desenvolveu o miado semelhante ao choro de bebê. Os selvagens, eles não costumam vocalizar os filhotes justamente para não serem predados. Como ela estava chorando, aí os leões podem ter sim associado a um filhote em perigo, né, em risco. Pode ser, exatamente. Mas faz sentido, entendeu? Que curioso, gente. Mas o seu gato, quando ele mia, ele tá imitando, ele já tá acostumado já. Imitando o som de criança mesmo, que chora e quando a criança reclama. Esse aí é o verdadeiro Rei Leão. Exato. Eu li em algum lugar que o gato ele só mia para se comunicar com humanos, que eles não miam. Eles não miam entre si. Isso. Eles não miam. Eles vocalizam como se fossem criança mesmo. Aprenderam com a evolução. E eles miam justamente para falar com a gente, né? Tanto que quem tem gato em casa
Nós 3 temos. Acho que o Sal não tem bichinho, né, Sal? Você não tem bichinho. Não, o único animal que reside aqui sou eu mesmo. Ah! A gente acaba identificando os miados deles, né? A gente meio que sabe, assim, o que ele quer, onde que ele tá, quem é que tá miando. Você sabe quem e sabe por quê, na maioria das vezes. Você tem uma boa, né? Depois de um tempo, você já sabe qual é. A gente começa a ter essas identificações, assim. Bom, pelo menos a história do André começou de uma maneira terrível, mas pelo menos terminou... Terrível essa história. Eu vou reclamar com a curadoria de histórias aqui, porque eu vou te falar um negócio. Olha só, manda a sua reclamação pra Pet Lady Corporations, que o pessoal lá vai mudar. Ouvidoria do Pet Lady Corporation. Fala, exatamente. A primeira participação que me dá uma história bad vibes dessa. Se fosse a Marina, que ela ia adorar, porque a Marina sabe que ela vai ser host da Bad Vibes Cast, que a gente tá Marina pensando, gosta dessas coisas, né? Adora histórias assim, de bad vibes. Mas olha só, tem uma lição nessa história, então, que fica aí, né? Que se você, por acaso, for achado por algum leão no meio do mato, você dá uma miada ali, que de repente ele te confunde com um bebê leão e chora bastante. Dá uma choradinha, né? Dá uma chorada, né? Bem de levinho e tal. Mas, assim, eu tenho uma pergunta. Você sabe se eram leões ou leoas? Não fala isso em lugar nenhum. Não fala. Uma ótima pergunta, inclusive. Só fala que eram 3 leões. É porque geralmente quem caça são as leoas, não são os leões. Eu fiquei pensando sobre isso. E num grupo... geralmente é um macho só, né? Isso, que fica, não deveria ter 3, né? Devem ser leoas. Devem ser as leoas mesmo. Podem ser leoas, provavelmente. Eu também acho que, assim, eu não sei, tá, gente? Isso aí é só machismo. Que talvez o macho não fosse se importar muito com o choro do filhote, sabe? Tipo, a impressão que eu tenho é que a fêmea se importa mais, né? Os machos até matam filhotes que não são deles. Exato. Porque eles têm que ser o único pra... Eles têm que ter prole, né? O gene deles é que tem que prosperar ali no grupo. Nossa senhora. Tá vendo, gente? Aí pode ter sido problema de tradução, entendeu? Mas aí eu vou completar essa história do Dudu e lembrar que é muito bom que no caso onde o grupo não tem acesso aos recursos ou alguma coisa assim, as leoas dão o golpe e matam o leão. Rapaz! Então rola uma proteção. Rola Olha uma proteção, então, dos filhotes. Que basicamente, se for por aí, você vai ver que o filme inteiro do Rei Leão pode ter uma outra leitura. Agora eu quero ver todos os ouvintes assistindo o Rei Leão de novo. E, tipo assim, reinterpretando tudo, sabe? Com os outros olhos. Se vocês mandarem vários e-mails, vários apoios aqui pro podcast, eu volto pra fazer a leitura do Rei Leão. Nossa, ótimo. Aqui. Tô prometendo agora. Excelente. Gente, ouvinte, mandem comentários falando que vocês querem saber a visão do Sal sobre Rei Leão. É isso. Já adorei. Muito bom. Gente, ótimo. Agora então, vamos ver se a gente consegue uma história um pouquinho mais good vibes. Eu quero saber, Dudu, qual que é a história que você vai... Responsa, Qual história que você vai contar, Vamos melhorar aqui. Olha só. Tem uma gatinha que viajou dos Estados Unidos para a França e voltou. Eu acho, a gente vai chegar na conclusão no final, que eu acho que ela foi passar férias. Tá? Olha só. Ela foi por conta, né? Ela falou, acho que eu vou dar um rolê. Eu tô achando que ela quis dar um tempo da galera ali, morando com ela, e tirar umas férias ali, na França. É uma gatinha de Wisconsin, que ela entrou numa companhia de papel, de suprimento de papel, do The Office, e aí ela saiu de... Dunder Mifflin. Ela saiu de Appleton e foi parar, entrou num container dessa companhia e foi parar na França. Caramba! Era um avião que estava indo para a Bélgica, só que aí que tá, ela parou na França para fazer uma escala e ela desceu na França. Então, ela não quis ir para a Bélgica. Ela estava com vontade de ir para a França mesmo. Mas eles acharam ela no container? Ela ficou 3 semanas viajando de navio nesse container e chegou na França e o pessoal do aeroporto encontrou ela, levou ela no veterinário e ela tinha uma plaquinha de identificação com o número de telefone nos Estados Unidos. Gente! Aí por isso que identificaram ela. Olha só, a importância da plaquinha de identificação. Gente, quando o seu cliente quiser tirar férias. Não, peraí, mas ela foi de navio? Foram 3 semanas? Porque essas companhias de carga muito grande, né, vai em navio.
vai na avião, não é, Mas como é que não é fica perecível, é aqueles 3 negócios. semanas sem comer Então, nada? não ficou sem comer nada. Tem certeza que ela se virou com a água, Com papel. alguma coisa. Ela devia deve ter se caçado virado. também. Navio tem rato. Gente, mas ela tava dentro E do olha container. só, Como? bebendo, se ela conseguiu Sim. se hidratar, tomando chuva, essas coisas, bebendo água de chuva, talvez ela tenha conseguido comer pouco, né, e sobreviver, assim, se hidratando, tá? Sem água ninguém sobrevive mais do que 3, 5 dias. Mas ela conseguiu se hidratar, então. Ela chegou mesmo um pouco mais magra, né, e um pouco desidratada também. Mas ela estava saudável. Rapaz! Muito pouco mais história. magra, não. Ela estava bem mais magra mesmo. Estava bem magra. Ela não conseguiu comer nada. Aí, a partir eles rastrearam, né, os donos, os tutores, e aí entraram em contato, né, para ela ser levada de volta. Nossa, eles não devem ter acreditado nessa história. Você imagina, cara, seu gato sumiu e aparece 3 semanas depois do outro lado do mundo. O que aconteceu? A companhia Continental Airlines destinou para ela uma cadeira na classe executiva e ela foi acompanhada, ela foi como escorter, foi acompanhada com uma pessoa para poder voltar para casa dela de avião. Gente, Será que tinha um menuzinho assim, que eles tinham lá os Atum, tipos de, salmão. né, de comidinha úmida, comida seca? O que você Whiskas. quer, senhorita? E olha só, o Whiskas. chefe do Serviço Veterinário Estadual lá em Nancy, ele falou que se ela não tivesse a coleira, ela seria sacrificada, porque é o que eles fazem com os animais encontrados nos portos. Não sei se Deus. isso pode quer dizer que já tem um Que protocolo pra isso. Tem, deve acontecer direto, né? Tem um protocolo de animais encontrados nos portos que é sacrifício. caramba, E aí ela gente. foi. Mas, Caraca. bom, é uma questão também de saúde pública, né? Da entrada dos animais. Sim. Vocês estavam falando do voo dela, ofereceram pra ela filé de salmão apimentado, mas ela não quis. Que Não. maravilhoso. Que gato. Mas ela é humilde, ela não quis, ela comeu comida francesa mesmo, enlatada de gato. Que lá na França é o Whiskas. Exatamente. Whiskas. Nossa, por favor, coloque aí. Editor, coloca um tumts. E aí, ó, ela teve que ficar em quarentena antes de viajar, né? Ela ficou um tempo em quarentena. E aí, quando ela voltou, tinha até paparazzi no aeroporto pra receber ela, junto com a família. Aqui, mas a família dela não deve ter nem maravilha. acreditado, né? Porque, Nem acredito, né? Pois é. tipo, 3 semanas? 3 semanas mais a quarentena, né? Deu 2 meses. Gente, Deu um Caraca. tempão. Gente, Deu 2 que meses. história maluca. Aí devolveram ela, entregaram pro menininho de 9 anos, que é o filho do casal lá da família. Que deve ter tomado o esporro da mãe. Aí tem que ver, porque gato é complicado, né? Eles deviam estar acostumados com... Tem gente que está acostumado com o gato sair e voltar. Mas aí, se você ficar deixando o seu gato tem isso sair e mesmo, voltar, uma tem hora isso ele não mesmo. volta. É complicado isso. Não é legal isso deixar. Isso. E na verdade, vamos aproveitar até para fazer chamar a atenção do ouvinte. Nos Estados Disclaimer. Unidos, isso é muito comum. Muito comum. Os gatos que saem, Isso aí. eles chamam de outdoor cats, que são os gatos que saem e voltam e tudo. Na realidade brasileira, isso não cabe, gente, né? Infelizmente, a rua é muito perigosa para os gatos. Uhum. Tem muito acidente, tem briga, tem Sim. envenenamento, enfim, tem cachorro Claro. solto. É muito perigoso, não pode deixar, pessoal. Doenças. Tem que pode doença, tem pegar um monte de na rua. contaminação. O gatinho tem que ficar dentro de casa, vai. Carol, eu vou te falar que mesmo nos Estados Unidos, viu? Porque eu tenho vários conhecidos que criavam gatos desse jeito e que os gatos passam por problemas sérios, viu? Inclusive já teve caso de gato que foi atropelado, Caramba. gato que acontece. sumiu, né, se perdeu e Uhum. acharam ele muito longe de casa depois já, entendeu? Num estado quase, né? Então assim, é muito complicado mesmo. É muito, muito perigoso. Eu mandei as fotos da gatinha viajante lá. Deixa eu ver a carinha dela. Eu tô vendo aqui. Ela não... Gente, que tudo! É férias, com certeza. Olha só. Ela tá Essa com a cara de legenda do blazer. sol tá ótima. Ela tá com a Não, cara ela tá com uma tranquilíssima. cara muito boa. Ela tá com Tá de cara boa. tranquilíssima, cara. Caramba. Só pra finalizar aqui, ó. Agora tá certeza que ela realmente saiu de férias, tá? Ela saiu pra França pra tirar férias. Por quê? Ela voltou um pouquinho mais gorda do que ela tava quando ela foi embora. Mas Isso é um sinal também. clássico de quem viaja. Você volta mais gordinho. Sim. Gente, E quando sinal ela que as voltou- férias foram boas, claro. Isso, Foi? a Excelente. tutora falou assim, que ela estava mais calma do que antes,
um pouco mais quieta e talvez um pouco até mais sábia. Ela fez um tour. Ela realmente tirou férias na França. Eu tenho certeza disso. Ela fez um curso de francês. Ela foi pra Europa pra ficar mais sábia. Uma imersão. Exatamente. Fez uma viagem internacional aí. Ô, gente, maravilha. Só quem viajou com bicho sabe o perrengue que é, né? Nossa, que o Sal talvez não saiba disso, mas o André e o Dudu já viajaram com bichos, né? E a gente sabe o perrengue que é. E, putz, a gente viajando com eles, assim, querendo viajar com eles, já dá um trabalho do caramba. Imagina sem querer, igual foi o caso da gatinha. Nossa senhora. Cachorro é mais fácil, né? Até menos difícil, porque o cachorro se adapta. Mas gato é mais complicado mesmo. O gato se tirou de casa e nossa. Fica... Aqui em casa, depois que a gente mudou, foi um mês pra elas acostumarem com a casa nova e tal. Aqui com a gente, o que aconteceu foi que eu saí da casa da minha mãe quando eu casei, a gente mudou pro apartamento, e no meio tempo eu morei fora, né? Eu morei na Argentina um tempo, e a gente levou o gato pra Argentina. E foi um trampo, assim. Foi, cara, eu sei que a comparação é injusta, mas é igual viajar com o bebê, porque ele vomitou. É a mesma coisa. Deu chilique, deu trabalho, sabe? Nossa. Isso mesmo. Mas vocês levaram vocês mesmos, né? Foi a gente mesmo. No nosso caso foi, porque no caso do André e da Marina, a empresa que providenciou, né, André, a mudança de vocês. Foi isso mesmo. E a gente tava na dúvida, na verdade, né? Tem o episódio onde a Marina conta essa história, então não vou me alongar não, mas a gente tava nessa dúvida. Eu não queria. Eu queria que a gente mesmo levasse. Sim, pra você ficar mais seguro, assim. Porque a gente não sabe exatamente como que é o processo, né? Então eu sempre fiquei pensando, putz, elas vão ficar sozinhas e, sabe, já estão num ambiente super estressante, a gente não tá lá e tal. Mas eu conversei com algumas pessoas que já tinham passado por isso e todas foram unânimes em falar o seguinte: cara, você tá de mudança, né, você vai fazer uma viagem internacional de mudança, vocês já estão com tanta coisa na cabeça, já vai ser um processo tão estressante, e você vai ter mais 2 gatos estressados junto com vocês, então assim, eles vão estar... Você não vai deixar eles mais tranquilos, entendeu? E vão ser 2 sacolas a mais para carregar, com 5 quilos cada uma, e os bichinhos aí é isso, né, vomita, passa mal, não sei o que, tem que ficar cuidando, né, prestando atenção o tempo todo. Então a gente usou uma empresa especializada, que foi muito bem pesquisada, teve, né, várias consultas antes, a gente conversou muito e tal, e no final das contas deu tudo certo, foi excelente, foi a melhor coisa que a gente fez. Então recomendo a quem puder, mas eu sei que é um serviço caro e difícil, né, então assim, realmente não é pra todo mundo, assim, em qualquer momento, né? Se a empresa não tivesse pago, acho que a gente não teria feito isso também. Mas eu concordo, André, se você tiver a oportunidade de ter uma empresa que faça tudo pra você, é o melhor. Faça todo o processo, inclusive leve os bichinhos, porque isso vai tirar um peso das suas costas, assim, vai tirar um estresse a mais na viagem. A gente viajando sozinho já é super estressante, com um bichinho dobra, né? E certamente para eles também não é uma coisa mais tranquila, porque você já tem um esquema todo, então assim, encurta o período que o bicho vai ficar, né, no aeroporto e tudo mais, assim, eu acho que no fim das contas. Com certeza. Agora, se você estiver indo sozinho, se você precisar aprender sobre o processo, entender como é que funciona, a documentação que você precisa, porque é uma documentação infernal também, é uma coisa difícil, a ordem é uma loucura, você pode entrar em contato comigo, que eu também faço essa assessoria para poder te ajudar a entender o que você tem que fazer. Combinado, ouvinte? Então é isso, um momento jabá no meio da história. Não, mas importantíssimo isso aí, ué. Ótimo. É isso aí. Isso aí, gente. Agora que a gente já teve uma história mega bad vibes, mas que com um final feliz, e uma história de férias, eu quero saber o que o Sal vai compartilhar com a gente. Sal, o que você tem pra contar? Eu vou jogar agora a energia lá em cima. Vou trazer notícia boa. É isso aí. Não, o Sal é assim, gente. O Sal só chega pra alegrar o ambiente. Salgo de vibes. Manda aí. Então, eu vou trazer aqui uma notícia boa pra jogar a energia lá em cima, como diz meu amigo Tom, pra alegrar todo mundo aí. Acabar com a bad vibes. Essa é uma história que se passa, então, em Cambridgeshire, uma cidadezinha da Inglaterra. Cara, com esse nome não poderia ser em nenhum outro lugar. Não é? Ótimo lugar, super agradável. Estive lá semana passada.
Tranquilo. Uma cidade calma, uma cidade tranquila. Um lugarzinho agradável. Bom pra jogar xadrez com pombos. Onde o nosso personagem coadjuvante da história, o Sr. Simon Stegall, de 42 anos, estava assistindo TV, passou mal e desmaiou. Uau! O Sr. Simon é um cara que é diabético, ele precisa tomar 4 doses de insulina por dia e ele simplesmente apagou. Ai, meu Deus. Eita, rapaz. Tchelo, beijo. Pois é. E aí, ao apagar ou desmaiar, a sua mulher achou que ele simplesmente tinha ido tirar uma soneca. Detalhe, a mulher dele é uma paramédica. Meu Deus! Não, mas ele desmaiou. Excelente paramédica, né? Claramente. Excelente. No sofá. Os melhores Entendi. paramédicos. Ganhar o prêmio de melhor paramédico. Gente, como assim? Pois Será que ele é. desmaiou ou será que ele tá tirando só uma soneca? Aquele Tá questionamento estranho isso que aí, hein? Ele tira sonecas no chão, assim, sempre? Será? Ele tira soneca Pois da é, cara de desmaio? Pois é, e aí a mulher dele, a senhora Victoria Stegall, disse que ela conta essa história com vergonha, né, pra matéria, que ela conta a história com vergonha de que ela não prestou atenção. Porra, claro, né? O mínimo que ela tem que ter é bastante vergonha. Eu tô revoltada. Porém, nessa agora. hora é quando entra... nessa hora da história que entra a nossa grande heroína da história, Dory. Uma coelhinha simpática de 9,5 kg, 91 centímetros, que apesar dos seus amigos, né, porque ela, na verdade, eu deveria chamar ela das pessoas que ela salvou, não deixarem ela subir nos móveis, ela contrariou essa ordem, pulou no sofá e pulou prontamente em cima do peito de Simon. E ficou tentando fazer massagem cardíaca, pulando no peito de Simon. Gente! Que como? Então, Que história maravilhosa. Gente, que tudo! Coelha! Ela ficou Que dando isso? tapinhas nele. exato. Ela ficou pulando no Tentando peito, acordar ele. tentando acordar e olhando pra cara dele. E aí, nesse momento, foi que a senhora Stegall percebeu que tinha alguma coisa errada. Foi na sala e viu que realmente seu marido estava desmaiado. Então, prontamente, ligou para os médicos que foram atender até a casa dele, salve. E ele passou muito bem nesse momento. Ele foi salvo pela Super Dory, que é uma pequena coelha aí de 3 meses. E os paramédicos da cidadezinha de Cambridgeshire disseram que eles nunca tinham visto um coelho reagir a isso. Não, e você sabe o que é mais interessante? É que a Dory é uma melhor paramédica do que a esposa. A Dory Que é uma paramédica de verdade. Exato. É isso aí. É muito melhor. 3 meses de idade, 3 meses, 3 novinha. meses de idade, exato. Tranquilo, E aí, tá até bom. E aí, contando essa história, né, depois o Sr. Stegall, ele disse que ele não se lembrava de nada, ele estava assistindo TV, piscou e tinham os paramédicos já tomando conta dele. Mas ele fala que ele fica muito feliz, porque eles tinham um labrador que sempre ficava encolhidinho no canto da sala quando ele sentia que o nível de açúcar no sangue do Sr. Stegall estava baixo e ele tinha que tomar insulina ou fazer algum teste. Só. Então, Rapaz! pois é. Então hoje a gente sabe que a Dory, apesar, né, de ter salvado a vida do Sr. Stegall, ela ainda não pode subir nos móveis, mas ela tem uma família que ama muito e que ela salvou a vida do Sr. Mas que Stegall. absurdo ela não poder subir nos móveis. Agora ela tinha que ter liberdade total. Eu Subir onde acho ela que quiser, ela ué. podia subir. Olhando assim, longe de mim querer dar dica e meter, né, a colher no relacionamento alheio, mas dentre as duas outras pessoas que estavam naquela casa ali, a melhor paramédica e a pessoa que mais ama e cuida dele, olha, eu não acho que é uma competição muito difícil, não. Pois é. Pois é. Que absurdo, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A senhora Stegall pode subir nos móveis e a coelha não pode. Que coisa Exato. E a coelha Mas segundo ele, que na salva verdade com sabe massagem de tudo aí. cardíaca. Pois é. Não, gente, olha só. Alguns ouvintes sabem disso, mas eu sou diabética também, tipo 1. E o Cello, lá do PDG, também. Agora, se eu tô em casa, desmaiada, e meu marido acha que eu estou dormindo, rapaz... eu não sei, eu acho que precisa de um coelho ir lá e pular na sua cabeça. a hora que eu acordasse ia ter um problema tão grande. Nossa, eu ia ficar muito brava com isso. Olha pra vocês verem, que maluquice.
É muito impressionante. Eu tô chocada, não sabia que coelhos poderiam ser tão inteligentes. Será que os nossos pets reagiriam se a gente passasse mal também? A gente fica pensando. Gato diz que duvido. se você morrer, o gato passa de uma semana e te come. Então acho que não tá muito nessa vibe. Eu tenho 5, vai comer rapidinho. Então, vai comer rapidinho. Não sei. Exatamente cara. isso. Gato é meio demoníaco. Não, eu acho que os meus não reagiriam muito bem também, não. Acho que não iam nem perceber, sabe? Tipo... Nem notar. Nem perceber. Passa por cima, né? Você tá caído no chão lá, passa por cima. Ia deitar na sua cabeça, Eles iam ser, então, igual a mulher do Simon. Tipo a mulher dele. Essa é a mulher do Simon. É isso aí. Assim, as minhas deitam em mim pra esquentar, às vezes, tal. Acho que se eu tivesse gelado, eu acho que nem deitar em mim elas iam, né? Exatamente, elas iam reclamar, na verdade. Não, sai fora. Péssimo almofada. Não tá quentinho mais, que absurdo. É isso aí. Que coisa horrível, esse cara frio aqui. E uma coisa que me decepcionou nessa história, porque quando você falou que o nome dela era Dory, eu achei que você ia falar que era um peixe. E eu ia achar sensacional. Aí seria mais peixe tivesse salvado. Se fosse um peixe, aí sim. Né? Que isso? Seria maravilhoso. Agora também. Você imagina o peixe que pulou do aquário e ficou fazendo massagem cardíaca. Massagem cardíaca no cara. Exatamente. Nossa, ia ser o Aquaman. Isso é um baiacu, né? Seria uma loucura completa. Cara, tinha um atum em casa e o atum pulou e salvou ele. Agora vocês imaginam. Um peixe grande, Ai, muito gente. bom. Bom, eu vou terminar então o nosso ciclo de histórias aqui, contando a história que eu separei. E na verdade é uma história que mistura um pouco de coisa boa com tristeza, né? Ih, olha aí. Vocês verem. Você jogou o astral aí, tem que manter o astral. A Dory vai voltar e salvar a gente, se alguma coisa acontecer. Infelizmente eu não tô jogando astral lá em cima igual o Sal. Mas na verdade eu vou falar de uma coisa muito interessante. Eu vou falar um pouquinho sobre os cães que trabalharam no 11 de setembro. E quando eu falo trabalharam, eles não trabalharam com os terroristas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eles trabalharam nos resgates. E, na verdade, isso é uma coisa que a gente aqui no Brasil tem muito pouco conhecimento sobre cão de trabalho, cão de serviço, cão de resgate. Ainda, pra gente, é uma cultura bem pouco conhecida. Eu sei que nos Estados Unidos isso é super comum, assim. Eu já tive aqui no episódio, aqui no podcast, um episódio sobre cão-guia, que foi muito legal, e um episódio falando sobre um cão de apoio emocional, que foi sensacional também. E dessa vez são os cães de resgate. E bom, no ano de 2001, teve o que foi até agora o maior atentado terrorista nos Estados Unidos, no 11 de setembro, que caíram as Torres Gêmeas em Nova York. É perto aí de você, Andrezinho? É relativamente perto. É assim, é mais pro sul, né, de Manhattan. Eu tô aqui mais pro meio, mas relativamente perto. Isso. E agora já até construíram novas e tudo, já tem já outras tem prédios torres novos, tem um memorial, exato, um memorial bem bonito. Um lugar bem bonito. Tem uma região, eles revitalizaram lá, né, fizeram uma coisa bem... É uma homenagem mesmo, né, para as pessoas. Mas quando você vai lá, é uma sensação estranha. Você sente aí assim, sim é um bad sabendo, vibe, né, o que aconteceu. Aí é um bad vibe mesmo. O troço foi muito, né? Foi muita gente, foi um troço muito violento, né? Foi muita violência. Eu não consegui achar os números exatos, mas até onde eu vi, o número de mortos total chegou a quase 3 mil pessoas. Eu acho que tem um número aí. Eu já vi falando de 5 mil pessoas vítimas. Então, eu acho que não que morreram no dia. Mas isso que eu tô pensando. Às vezes até gente que morreu por consequências, né? De inalação inclusive os próprios. O próprio pessoal de resgate, bombeiros, polícia, e muita gente também que acabou morrendo, né? Porque era um ambiente de trabalho ali super difícil. Né? E isso tem tudo a ver com os cães, porque quando aconteceu o atentado, enfim, as equipes de resgate todas se prontificaram, bombeiros, polícia, e apareceram para também integrar ao time mais ou menos 300 cães de serviço e cães de resgate. Só que qual que é o problema? Desses 300 cães,
só mais ou menos 1/3 deles que estava habilitado a trabalhar nos escombros das Torres Gêmeas, porque a maioria deles nunca tinha trabalhado num cenário de um acidente tão grande, com fogo, com tantos destroços. Então, no final das contas, trabalharam mais ou menos 100 cães. São muitos que são para farejar drogas, né? Até a maioria, assim. A gente tiveram que mobilizar todos. Exatamente. Tem cães que são farejadores só de drogas. Foram todos. E nos Estados Unidos tem alguns cães que são esses cães de resgate que trabalham, por exemplo, em área aberta. Trabalham em floresta para tentar localizar pessoas desaparecidas. E também, verdade. Tem muito esse tipo de cão. E tem muitos cães que não estavam aptos a trabalhar naquele ambiente de tanta fumaça, tantos destroços. Mas, de toda forma, foram, no final das contas, mais de 100 cães que atuaram no 11 de setembro. E eu vou contar algumas histórias curtinhas de alguns desses cães. Em 2016, morreu a última cachorra que estava viva que trabalhou no 11 de setembro. Era uma Golden Retriever chamada Bretagne. Ela morreu com quase 17 anos, o que para um Golden Retriever é uma eternidade, gente. Um Golden de 17 anos assim... Né, Dudu? É tipo, menos? Totalmente... É centenária. É centenária. Ela tava super velhinha. E ela foi a última que morreu. E nas buscas lá no 11 de setembro, a maioria dos cães são os cães que são tradicionais de resgate, labradores, goldens, pastor alemão, que são os cães mais comuns. Tem uma história que eu acho sensacional que mostra muito do que é essa questão, né? Eles tentavam muito que os cães buscassem pessoas vivas nos destroços. Mas o que começou a acontecer é que os cães estavam achando muitas vítimas já, muitas pessoas já mortas, ou então os restos mortais, né? Pedaços das pessoas, infelizmente. E teve um cão, que o nome dele era Worf, ele era um pastor alemão, e ele achou os destroços, assim, os remains, né? Como é que traduz isso? Os restos mortais, né? Os restos mortais. Os restos mortais de 2 bombeiros no 11 de setembro, né? Depois do atentado. E esse cão, ele entrou, logo depois que ele achou esses dois bombeiros, ele entrou numa depressão instantânea, quase. Ele ficou tão traumatizado com aquilo tudo que ele foi imediatamente aposentado. Ele trabalhou um dia só, e aí o handler dele, né, o cuidador dele, o tratador, percebeu que ele não tinha a menor condição de trabalhar naquilo, que ele não era pra ele, sabe? E aí conta a história que esse cão, aí ele realmente foi pra casa, falando, ele não vai mais. Será que tem estresse pós-traumático em cachorro? Com certeza tem, viu? Com certeza, isso é mesmo. Com certeza tem, porque para eles também era um lugar muito, enfim, muito tenso, muito quente, muito perigoso. Para eles também foi muito tenso, né? E tem uma outra história que eu também achei bem curiosa, que mostra talvez o que seja o Canadá, no final das contas, que foi um policial canadense que viu os ataques e ele tinha um cachorro de serviço, um cachorro policial. E ele foi do Canadá para os Estados Unidos para trabalhar por conta própria. E é um pastor alemão, o cachorro dele. E aí, quando o cachorro apareceu na televisão, o cachorro e o tratador, a polícia canadense suspendeu ele do trabalho. Falou tipo assim, que isso, cara? Você foi trabalhar aí sem autorização? Quem foi que te autorizou aí, cara? E ele, gente, eu vim salvar vidas, pelo amor de Deus. Eu achei muito característico, assim. E tem uma história também que eu achei maravilhosa, que foi o menor cachorro que trabalhou nos resgates. Ele é até onde eu vi aqui na foto, ele parece ser tipo não existe nos Estados Unidos, mas tipo um Fox Paulistinha, sabe? Tipo Fox Paulistinha? Fox Paulistinha é uma raça nossa, mas entendi, ele é um pequenininho. É um terrier. É um terrier, é um cachorro terrier pode ser um terrierzinho, assim. Ele na foto ele deve ter tipo uns 6 quilos, 7 quilos, ele é bem pequenininho, ele foi o menor cachorro que trabalhou.
E ele Certo. era talvez um dos mais interessantes porque ele ia em lugares que outros cachorros e outras pessoas não conseguiam ir. Entrar. Não conseguiam entrar. Mas qual era a função dele? Assim? No caso dele, era também Espião. farejar... Farejador de pequenos lugares. Farejador pra tentar Furtivo. achar Pra remains, né? Achar restos mortais. Certo. E tem muitos cachorros que não conseguiram achar nem restos mortais e nem pessoas vivas, mas acharam objetos pessoais. E isso foi muito importante para ajudar a identificar as vítimas que não foram identificadas. E também dá um sentimento de... de encerramento. talvez né? um sentimento de resposta para as famílias, sabe? Do tipo, olha, a gente achou que o cordão da sua filha, a gente achou o crachá do seu filho. Então, essa foi uma das grandes funções. E tem uma foto, eu vou mandar para vocês no nosso grupo, para vocês verem. Uma das fotos que ficou mais famosa, que é de uma cadela também, que chama Riley. Eu vou mandar pra vocês a foto uma das fotos que é mais icônica, assim, do 11 de setembro, que é dessa cachorra, que é uma Golden, que ela tá tipo numa plataforma, sendo transportada de uma torre pra outra, e ela tá de boa, ela tá tipo, estou apenas fazendo meu trabalho, sabe? Ela tá super... Cara, profissional. Super né? profissional, ali. super concentrada, sabe? Isso. Eu já mando pra vocês. Eu fico Mas no final das imaginando- contas, essa história eu falo que ela é um pouco bittersweet, porque a gente tá falando ela de é. um dos maiores desastres, né, de todos os tempos, assim. Foi uma situação horrorosa, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos pensar que Sim. o tanto de mortes que teve, o tanto de destruição, e o tanto também que foi importante a participação dos animais nesse caso. E quando a gente fala um pouco de cachorro de serviço, animal de serviço, ainda é muito discutível, assim. Tem muita gente que é 100% contra, tem muita gente que vê com bons olhos um animal de serviço, e ainda existe uma discussão muito grande se a gente deve ou não deve ter, sabe, animais que... Uma questão ética aí, né? É uma questão Sim. ética muito grande. Não, mas eles têm um papel muito importante, Carol. Eles fazem um trabalho sério mesmo. Eu concordo. E ajudam muito a encontrar pessoas. Acho que tem um meio do caminho que, assim, trabalhar ninguém gosta, né? É isso aí. É verdade. Ninguém quer trabalhar. É. Então, Mas assim, eles são trabalha porque extremamente gosta, né? importantes. E, assim, não só os animais São, de pois resgate, é. mas os animais de apoio emocional, os animais que ajudam a detectar De apoio doenças, deficiente. de apoio a deficientes também. Claro, Eles têm um papel importantíssimo. importante, né? E tem alguns animais... aqui no Brasil, essa legislação ela é muito vaga ainda, muito vaga. sim. Então, por exemplo, o dia que eu conversei com um convidado que tem um cão de apoio emocional, esse cão ele é registrado nos Estados Unidos. No Brasil isso não faz muito sentido ainda. Dudu, você tem alguma informação? Olha, eu sei que a maioria desses cães eles vêm sim dos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu não conheço quem treina, quem tem autorização para treinar esses cães. Ainda, eu não sei. É o que eu... Porque é sei uma dizer. questão de que no Brasil você não existe o processo de treinar esses cães, ou porque não existe legislação para reconhecer? Não existe também. Pra reconhecer eles legalmente. Eu não sei, como- não sei se é só a legislação, não sei como é que funciona. Até onde eu sei, é tudo isso. Não tem uma legislação que garanta que aquele animal é um animal treinado para isso, de apoio emocional, pois um é. animal, um cão-guia, por exemplo, sabe? A gente não tem esse tipo de registro ainda. Então, não tem treinamento específico, é bem, assim, solto ainda, né? Bem perdido. Teria que pegar o modelo, né? O modelo americano, adaptar para cá e fazer uma legislação toda para cá. Né? É o Conselho Federal que tem que Eu fazer lembrei de uma isso. história que é mais antiga, eu não sei se eu vou achar aqui agora, se eu achar eu mando pra vocês, de um cara que processou a companhia aérea porque ele tinha um animal de suporte emocional que foi proibido de entrar no avião. O problema é que o animal era um pavão. Caraca! Uma avestruz, não era uma ema, alguma Disso- coisa. mas eu- era Não, uma ave mas- gigante, era um pavão mesmo. E aí o cara até alegou que ele fez um levantamento na época, ele alegou que já tinha, né, que já tinham deixado entrar em avião esquilo,
porco, cavalo, até peru de apoio emocional. E o pavão dele foi. Mas não foi aqui no Brasil, Foi um né? pavão mesmo, não. Tem um pavão de suporte emocional, pô. Pois é, ué. Foi na então. United Airlines. E a alegação da United Airlines foi que o animal não cumpria com as determinações por peso e tamanho. Olha aí. Então não era exatamente porque era um pavão. Desculpa, foi em uma série de diretrizes, incluindo peso e tamanho. Ou seja, além de peso e tamanho, tinha outros problemas. Eu acho que o cara olhou assim e falou, não. Você não vai tudo subir tem com limite. esse pavão aí, não. Tudo tem limite, exatamente. Mas se o cara... Não, mas se já levaram outros animais de apoio emocional... Isso aí, então, a reportagem fez esse levantamento. Aí abre brecha, né? A reportagem faltou falava uma isso. regulamentação aí. Exato. Né, adequar o pavão à regulamentação. Não, mas parece que a regulamentação é caso a caso. Isso, exatamente. A empresa aérea, ela define o que ela vai aceitar, entendeu? Entendi. Então, assim, tudo bem. Você pode falar que você tem aí o seu, sei lá, minha calopsita de apoio emocional, mas se a companhia aérea achar que não dá pra ir na calopsita, não vai. E era um caso de voo local, de voo doméstico. Porque para voos internacionais tem regulamentação dependendo do país que você chega, mas nos Estados Unidos todas as linhas aéreas podem, por lei, não aceitar cobras, répteis, roedores, furões ou aranhas como animais de suporte emocional. Pavão não está na lei. Discriminação. Olha só. Mas eu tô vendo uma foto aqui que é genial, que é de uma mulher que tem um pônei. Vocês já viram essa? Então. Eu vou mandar pra vocês, porque é sensacional. Que maravilha. Não, é sensacional. Tem uma foto aqui também que eu vi do cara que embarcou com um peru. Tem um peru aqui sentadinho na cadeirinha. Pois é, um peru para um pavão, a diferença assim, de tamanho, pelo menos, é pequena. Mas são as penas, Dudu, as penas que se for pavão macho, porque ele tá de gravata, as então caudas, eu acho que se ele abrir se o pavão abrir a cauda lá no voo, vai ficar aí meio ninguém dá complicado pros conta. outros passageiros. E você sabe o que eu fico pensando? Eu tenho uma amiga, por exemplo... Gente, o peru... Mandei aí a fotinha do peru. Depois você tem que botar essas fotos aí, eu vou cara. pôr tudo no post, gente, pra vocês verem, porque tá demais essas fotos. Cara, tem uma foto dele aqui na salinha de espera, sentado na cadeirinha, tá demais. Tem um adorno no pescoço do peru ainda. Gravata, formal, peru formal. Tá formal, exato. Você não vai levar um peru, né, de qualquer jeito. Mal vestido. Mas eu fico pensando, igual eu tava falando que a gente tava falando, por exemplo, de viajar com um pavão ou com um peru. Eu tenho uma amiga que ela tem um pavor absoluto de animal que tem pena. Não sei se vocês já conheceram gente assim. Ela tem pavor. Isso é uma fobia. Deve ter um nome é uma fobia, isso mesmo. Fobia. Qualquer animal que tem pena. Tipo, pode ser uma pombinha, pode ser galinha, qualquer coisa. Eu fico imaginando ela viajando do lado de um pavão. Coitada, ela não dá conta. Olha o peru que bonitinho. Ele, oi gente, tudo bem? Eu vou embarcar. É porque eles postaram a foto do peru passando no raio-x, tem ele aqui na filinha do raio-x, depois tem ele sentadinho na cadeirinha da sala de espera. Não, parece que esse negócio que tá no pescoço dele é tipo uma coleirinha, sabe? Gente, como? Tipo uma coleirinha. Porque se ele for pra França, dá pra baixar ele de volta. Dá pra achar de novo. Vocês viram o pônei todo vestido? Vocês viram o pônei, mas esse pônei tá mais profício, porque ele tá falando aqui, ó, eu sou pônei de serviço e tal, tá cheio de... Service horse, do not pet. Isso, ele tá cheio de... O peru tá na dele aqui, só a gravatinha mesmo. Então... O peru tá mais pet do que animal de apoio emocional. Não sei, viu? Não sei não. Gente, eu tô adorando essas fotos, são maravilhosas. Tem fotos boas desses bichinhos. Eu fiquei com uma dúvida boa, viu, Dudu? Se tem um nome específico pra medo de... pra fobia. Alectorofobia. Alectorofobia é... Alectorofobia é pavor de galinha ou qualquer outra criatura emplumada. E ornitofobia é o medo de pássaros. Não, no caso... Não, é alectorofobia. Você já tirou minha dúvida, Dudu. Você tá bem mais específico e correto. Muito obrigado. Isso. Nada. Estamos aí. Disponha.
Ah lá, o peru tá igual o gato mesmo. Agora ó. eu tô vendo uma outra notícia aqui que fala, ó, Estados Unidos acabam com a farra de embarque gratuito. Ó, farra de mar gratuito? Como assim? Porque todos os bichos estavam embarcando, animais de apoio emocional estavam embarcando gratuitamente. Aí aqui na foto tem o pavão, tem um canguru, tem um porco. Meu Deus, gente. Gente, Olha, mas eu achei uma foto Excelente. aqui do pavão, do pavão não, o pavão foi proibido de entrar, ele é imenso, ele é enorme. É gigante, não, né? porque Gente. por causa da cauda O também. bicho é muito grande, eu coloquei Nossa, aí ele a é foto pra gigante, vocês. olha isso! Ele é do tamanho do cavalo. Ele é maior que o Como isso? pônei. É um avião, gente. Não, Que aí isso? não dá. Caralho, gente, o ele é pavão- maior que o Não, pônei. não é Maior que o possível. pônei. Parece Cara, Photoshop deve ser o isso. quê? Uns 3, 4 metros isso, né? Comparando com a Esse pessoa pavão que tá Ponta atrás. a ponta. Isso? É. Que isso? Esse Nunca é vi um pavão macho, desse né, tamanho, Dudu? não. Esse é macho. Gente, tamanho Quando de ele é pena. colorido assim, é Ô, macho. gente, deixa eu explicar uma coisa pro ouvinte. A natureza, ela se baseia em machos tentando impressionar as fêmeas. É por isso É que o isso. pavão é desse jeito. É por isso que ele, Exatamente. que ele É, é assim, ele fica tentando perturbar a fêmea até a fêmea dar atenção pra ele. Exatamente. Pelo eu amor vou de abrir Deus. essa raba de imensa aqui até você me olhar. Vem na minha. É, não. Aí a gente já tem que concordar com a companhia aérea, porque o negócio é feio. Esse Nossa, pavão gente, aí. não, esse pavão aqui tá demais. Caramba, gente, esse pavão realmente ele teria que pagar uma passagem só pra ele. Porque, nossa, tem que comprar o lugar pro pavão, sabe? Vamos comprar aqui um assento desse pavão. Tá demais. Esse pavão tá maravilhoso. Pois é. Ai, gente, que maravilha. Adorei. Aí, Oi? Sal? Puxa, Não, sal. não, nada. Oi, tô. Gente, sal. Eu achei que você ia fazer falar de mais algum animal. Não tenho nenhum animal. Eu vou falar do suricato porque ele é bonito. Então, suricato. Suricato. Suricato de apoio emocional. Que aí pra colocar então uma curiosidade aleatória dos suricatos. Os suricatos vivem em colônias matriarcais, ou seja, quem domina a prole é a fêmea. Olha aí. E é ela que batalha nas disputas para novas tocas. Aí o conhecimento inútil do suricato, que é um animal muito fofo. Maravilhoso. Fofo certo. e bolado, né? Ele é. Bolado. Pilhadão, Eles pilhadão. são sempre, não, eles são Pilhadaço. sempre alerta ali. Ele é do estilo do Bob Facada lá, que é o cachorro do Tom. Exatamente, cachorro bem também. facado. Fissurado. O Bob Facada tem um comportamento emocional diferente do suricato. Ele é meio... O comportamento emocional. Não sei. Não sei. Eu acho que eu já perguntei isso no Sessão Aleatória, mas o Rei Julian é um suricato? O Rei Julian, a gente chegou à conclusão que ele era um Loris, não é isso? Ele é um. Não, ele- ele é um Loris? Não, ele é outro. O Loris é o amiguinho do J. Julius lá. o ajudante o Loris dele é o é acompanha ele, Ah, o o ajudante. É o Loris, isso mesmo. é aquele Vocês que tinham tem o falado olhinho isso, assim. é o O ajudante. Rei Julian Ele é um é Lemuri. outro. Que eu esqueci. Lemuri. Lemuri, Isso. Lemuri. Ah, ele é um Lemuri. Boa. Isso. Ele não é um suricato. O Loris Ele é é o um- ajudante. Que é um primata. Mas ele é um Maravilhoso. Loris lento ou ele é um Loris genérico? O ajudante acho que é um Loris genérico. Não sei se ele é o lento, não. É, porque o Loris lento é tenso o bichinho. Ele é do mal? Ele é do mal. Dudu, conta aí a história do Loris lento. O Loris lento é o mamífero mais venenoso do planeta. Ele deve ser Ele tipo o tem único veneno. primata que é venenoso. Não sei, tô chutando. Porque ele tem a Aí, carinha eu tão vou- fofa. Não, o ornitorrinco também é Não. venenoso. Ah, mas o ornitorrinco não é. O ornitorrinco é aquele É negócio primata. lá que eu Ah, esqueci. você tá falando primata, primata, né? né? Você falou primata, é Ah, verdade. foi Como é que é, primata. gente? O ornitorrinco é tipo o canguru? Como é que fala? É porque eu não sei nem se o Loris chega a ser um primata, Marsupial? viu? Marsupial. Eu não sei se o Loris é um primata. Nem, Não sei. Carol. O Loris é um primata. Tem certeza? Eu não tenho essa informação, não. Sim, senhor. Mas, de qualquer forma, ele é venenoso. A Wikipédia fala que ele é um primato. Então, se tá na internet então é é um verdade. primata. Eu já aprendi Se isso. tá na internet, é isso É aí. isso A gente não questiona. É isso mesmo. Eu acho que Só eu devo pode ter falado ser- que ele era um primata no sessão aleatória, mas tem muito tempo já que eu falei disso. A gente falou sobre Loris lento no Sessão Aleatória, hein? Tem algum episódio. Exatamente. Eu não vou lembrar qual agora, hein?
Eu fico realmente me perguntando como é que vocês chegaram nesse assunto no Sessão Aleatória. Exato, falar de como Lost. é possível? A gente nem sabe mais como que chega nesses assuntos. É muito aleatoriamente. Gente, e outra coisa, viu? Você que assiste aí muitos vídeos na internet, o Loris Lento, o Suricato, o Lemuri, não são pets, pelo amor de Deus. Não seja um imbecil completo. Exato. Isso aí. Inclusive, eu vou fazer uma crítica aqui pra vídeos que supostamente são fofinhos, mas eles não têm nada de fofinhos. Então, se você ouvinte já viu um vídeo do cara fazendo cócegas num Loris, ou do cara fazendo cócegas pra uma raia, aquilo não é engraçado, tá? Aqueles bichinhos estão claramente em pânico. Tipo, o Loris está levantando o braço, não porque ele quer cócegas, mas porque ele tá tentando se proteger da tortura, do perigo, e a raia não está dando risada, ela tá procurando ar e água, porque ela não tem que ficar do lado de fora. Então, gente, não é fofinho e não faça isso. Vídeo de gente brincando com a raia fora da água? É um vídeo que supostamente o raio tá fazendo cócegas na raia. Então ele vira, tipo, a raia ela tá abrindo pra tentar buscar água, né? E liberar o ar. Não sejam essas pessoas. Inclusive, gente, fica a dica, lá no meu canal no YouTube, youtube.com/ThePetLady, eu tenho 2 vídeos reagindo a vídeos da internet. Que eu passo basicamente meia hora pistolando, sem parar, xingando. Excelente, hein? Nossa, mas é tipo assim... Sensacional. Xingando tudo. Demorou pra aparecer um que eu falo, não, esse é legal. Olha, esse é bonitinho mesmo. Esse tá todo vídeo eu tô assim, que absurdo. Que coisa horrorosa. Quem que tá fazendo isso? Que coisa isso aqui? O que me deixa possesso é aquele dos caras colocando pepino do lado do gato. Nossa, gente, não façam isso. Nossa, mas eu fico revoltadíssimo com isso. Eu não sei quem é que acha que tomar susto é engraçado, sabe? Não é engraçado, bicho. Não é. Para com isso. Tudo bem que você sabe que é um pepino, mas o gato não sabe, porra. Você tá dando um susto violentíssimo no bicho. Ou seja, o bicho, não vai nem comer direito depois. Ouvinte, aquele conselho que eu já dei pra vocês em outros episódios, seja gentil com o seu animal, trate seu bichinho com amor, com cuidado, com gentileza. Como você gostaria de ser tratado. Exatamente, não precisa de ser desrespeitoso, sabe? Não é isso. Acho que a gente pode... Vamos encerrar com essa mensagem good vibes, jogando... o astral tá lá em cima. Isso aí. Astral, hein, gente? Todo mundo sendo gente boa com os bichinhos. É isso. Meninos, eu quero agradecer demais vocês terem topado participar, contar essas histórias aqui junto comigo, compartilhar esse momento. Foi muito gostoso mesmo. Eu tenho certeza que os ouvintes terão outras histórias para compartilhar com a gente. Então, os ouvintes é só mandar. Pode mandar um e-mail, pode mandar uma mensagem. Vocês têm todos os contatos aí no post. E foi um prazer enorme. Quero pedir para vocês darem um tchau para os ouvintes e para os podcasters. Também, gente, deixa onde que o pessoal encontra tanto o PDG quanto a Sessão Aleatória. Vamos começar então, Andrezinho. Pode dar seu tchau pro ouvinte? Faz o jabazinho também, onde que o pessoal encontra vocês. Oi, gente. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Carol, pelo convite. Obrigado aqui obrigado também aos nossos colegas panelistas aqui, né? Como é que fala panelistas? Panelistas. Tradução tosca essa. Panelistas. É que fica parecendo gente que bate panela, sabe? Quando você a gente bate panela também, né? Exato. A gente é panelista. Então aí, panelistas. Isso. Vocês encontram a gente, né? Eu e o Dudu. Dudu, onde que o pessoal encontra a gente? No link da Sessão Aleatória? No Sessão Aleatória, no Instagram e no Twitter. Isso. Temos o Linktree da Sessão Aleatória. E lá você pode até escolher o filme que a gente vai assistir, comentar e fazer assuntos malucos relevantes sobre o filme. Olha que maravilha. E perfeito. Eu vou deixar o link também da minha participação lá no Sessão Aleatória para o ouvinte conferir. Sal, você quer deixar algum contato para os ouvintes, fazer algum jabá? Eu sei que o Criticast ainda não está no ar, por enquanto, mas se você quiser fazer algum jabá também, você fique 100% à vontade. Eu vou fazer o jabá do Podcast de Garagem. Escutem Podcast de Garagem para todos os assuntos mais diversos e divertidos possíveis, e logo mais teremos com toda a potência
o Plantão Criticast por hora só pra pessoas de alto garbo e elegância. Nos seus agregadores. Perfeito! Meninos, muito obrigada mais uma vez. Foi sensacional. E é isso, ouvintes. Espero o contato de vocês e até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Este programa foi editado por Audi Edições.